ou melhor, Mateus de número 7, e o versículo de número 24 a seguir. É onde nós vamos aqui tentar compartilhar algo da palavra de Deus com os irmãos nesta noite, neste texto. Diz-nos assim o texto sagrado, Mateus 7, 24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram-se os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele, pois, que ouve estas minhas palavras, e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram-se os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. A última parte do verso de número 25 nos diz assim: porque estava edificada sobre a rocha. Podei vos assentar em nome de Jesus. Meus irmãos, nós estamos diante de um texto muito conhecido. Mateus, ele é relatado na Bíblia Sagrada como um homem que fora cobrador de impostos no tempo do período romano. Mas nós vamos perceber que este homem, ele tivera um encontro com Cristo Jesus. Jesus, ele certa feita, chamando alguns homens, ele se deparara com esse homem que a Bíblia vai também chamá-lo de Levi Mateus, e vai chamá-lo para a sua grande comissão, para os 12 homens que seriam ou que formariam o colégio apostólico. Mateus vai escrever de uma forma particular aos judeus daquele tempo, de tal forma que nós vamos ver no capítulo de número 1, Mateus escrevendo e trazendo ali a formação da genealogia de Jesus, daqueles que fariam parte da família, que daria então sequência à ordem daquilo que nós conhecemos muitas vezes como a raiz de Jessé, ou outros muitas das vezes denominando-se Jesus e o chamando de o leão da tribo de Judá. Mas fato era que este homem estava escrevendo para os judeus daquele tempo, para que os judeus pudessem então reconhecer Jesus, aquele que nasceu na casa de uma virgem chamada Maria e do seu marido José mais tarde. A Bíblia então vai nos demonstrar que Mateus, ele vai escrever para que o povo judeu, eles pudessem então reconhecer a Jesus como aquele que vinha para salvar o mundo. Mas nós sabemos da história, nós sabemos daquilo que aconteceu, e mesmo assim, mesmo muitos homens escrevendo, falando a respeito, mesmo Jesus vivendo por 33 anos, 30 anos vivendo em comunidade, depois mais 3 anos e meio, demonstrando o seu ministério, mesmo assim eles o rejeitaram. Isso não é muito diferente dos nossos dias, porque a mesma mensagem que era pregada naqueles dias é a mensagem que nós precisamos continuar anunciando, que é Cristo Jesus na nossa vida, que é Cristo Jesus na nossa casa, que é Cristo Jesus na nossa igreja. Muitas pessoas e muitos ministérios, muitas vezes, têm se perdido diante das circunstâncias, porque deixam às vezes de anunciar Jesus nos púlpitos das suas igrejas, para anunciar qualquer coisa menos Cristo, para anunciar qualquer coisa menos o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E o que nós gostamos sempre de Jesus, sabe o que é? É que Jesus sempre se utilizou de coisas terrenas e pequenas para demonstrar sobre grandes coisas no seu reino, sobre grandes verdades das coisas eternas. Jesus utilizou-se de vaso para poder demonstrar o relacionamento dele com o homem. Jesus se utilizou de uma videira para poder demonstrar o relacionamento dele com a humanidade e de Deus para com a humanidade. E o capítulo 7 que nós lemos de Mateus está aqui encerrando um dos grandes sermãos de Jesus. Sermão este que foi estudado na escola bíblica dominical do último trimestre. Jesus está fazendo aqui um encerramento, porque ele começara no capítulo de número 5 de Mateus, falando a respeito do grande sermão que nós conhecemos como o Sermão do Monte.
aonde Jesus vai demonstrar naquele sermão, naquele episódio, reunido com os seus discípulos e com uma multidão que ali estava, a respeito de como os homens precisavam continuar se relacionando uns para com os outros. O capítulo 5 todo, nós vamos ver Jesus demonstrando isso de tal forma que ele vai então demonstrar assim que bem-aventurados eram aqueles que eram mansos, porque eles herdariam o reino de Deus. Bem-aventurados seriam aqueles que choram, porque eles seriam consolados, porque Deus não permite que nós passemos dificuldade maior do que nós possamos suportar. Pode ser que você veio para esse culto nesta noite pensando assim: eu não aguento mais a minha luta, mas Jesus te trouxe aqui para falar com você. Ele continua cuidando de você no meio das grandes provações, Ele continua com as mãos estendidas sobre a tua vida. Porque a provação, a adversidade, os dias difíceis, irmãos, por muitas das vezes nos fazem esquecer ou nos fazem, às vezes, titubear em dois pensamentos, de tal forma que nós pensamos assim: Deus me esqueceu, Deus me abandonou. Alguém chega a dizer assim: Deus desistiu de mim. Para mim não tem mais jeito, eu não sei o que eu vou mais fazer. Mas Jesus, o dono da igreja, está aqui nesta noite para falar ao teu coração e ao meu coração, e para te dizer assim: eu sustento você nos dias das adversidades. Nós vamos ver aqui então Jesus agora terminando esse compêndio de falar a respeito do relacionamento com o homem, a forma com que nós deveríamos nos lidar com a humanidade, e ele entrar agora em uma segunda parte, e ele vai demonstrar como nós deveríamos nos relacionar com Deus. O capítulo de número 6, nós vamos ver agora Mateus escrevendo disso, falando a respeito de como nós deveríamos nos relacionar com Deus, a ponto de nós nos submetermos à sua vontade, a ponto de nós nos submetermos à sua soberania, a ponto de nós entendermos que se nós não tivermos um relacionamento de perdão, de amor, de nós abnegarmos de nós mesmos, nós não conseguiríamos ter um relacionamento íntimo com Deus. Robert, quando que Jesus vai falar a respeito dessas coisas? Quando ele vai ensinar os seus discípulos a orarem. E ele vai então chamar os seus discípulos e dizer assim: quando vocês forem orar, vocês entram para o seu quarto em secreto, um ambiente de intimidade, um ambiente de comunhão, um ambiente onde vocês vão poder falar, mas também vocês vão poder ouvir, um ambiente que muitas das vezes vocês não serão vistos pelos homens, mas um ambiente que vocês serão vistos por Deus, um ambiente que aonde muitas das vezes o socorro não poderá vir da humanidade, mas vocês vão orar para quem pode, e vocês vão dizer assim: Pai nosso que estás nos céus. É assim que Jesus começa ensinando os seus discípulos a orar. Ele vai demonstrar para eles e vai dizer assim: vocês quando forem orar, não adianta, porque não são, irmãos, olha aqui, não são as palavras bonitas, não é a eloquência, não é o dinamismo das palavras que faz com que a oração seja reconhecida. O que faz com que a oração chegue no trono da graça é o reconhecimento que nós temos que há um Deus que é maior do que tudo que nós enfrentamos e é maior do que nós. Ele diz assim: Pai nosso que estais nos céus. E ele continua dizendo: santificado seja o teu nome. E ele vai falar assim: vocês quando forem orar, falem do reino, porque vocês estão aqui, mas a vida de vocês aqui, ela é passageira. Já viu que nós nos esquecemos disso muitas das vezes, queridos irmãos? Tudo que nós estamos passando aqui vai passar. As tuas dores vão passar, as dificuldades vão passar, os problemas da sua família vão passar, os problemas do ministério vão passar, as adversidades que esse mundo tem enfrentado vão passar, mas a Bíblia diz que aqueles que perseverarem até o fim, estes serão salvos, e nós estaremos com Cristo Jesus por toda a eternidade. Não importa o que você vem passando nesses dias, não importam quais sejam as tuas aflições, não importam quais sejam as tuas dores, Deus te trouxe aqui para dizer para você: vai passar, querido irmão. Robert, eu não aguento mais chorar, mas Jesus te trouxe aqui para dizer: vai passar.
Ele diz assim: bem-aventurados são aqueles que choram, porque eles serão consolados. E quando eu falo disso, sabe, essa semana nós estivemos num velório, ali em Ibiraci. E em um dado momento, a gente estava ali perto daquele corpo, e nós víamos aquelas pessoas ali chorando. Uma das filhas da senhora que estava lá para ser sepultada, aos prantos, aos gritos. E depois no final eu chamei ela e falei assim: nada do que nós vamos dizer aqui vai mudar a dor que você está sentindo agora. Mas existe uma igreja que está orando por você, e o Espírito Santo de Deus vai consolar o teu coração. Quando foi ontem de manhã, eu conversei com ela, ela falou assim: Robert, eu não sei o que está acontecendo, mas parece que a minha alma foi tomada por uma paz, a minha alma foi tomada por uma tranquilidade. E sabe o que acontece, irmãos? Às vezes a gente não entende. Nós estamos indo há quase 3 meses na cidade de Ibiraci fazer cultos, e aconteceu que em um dos cultos o pastor Elias estava, o Zezinho estava, ou melhor, em 3 cultos, essa senhora foi para a igreja. Quando nós fizemos o apelo em um dos cultos, ela aceitou a Jesus. E quando se passaram 4 semanas, ela precisou amputar as 2 pernas. E quando foi na semana passada, ela veio a falecer. E você diz assim: Robert, mas isso é algo para nós ficarmos muito tristes. Irmãos, mas por trás de tudo isso, tem a boa mão do Senhor que salvou aquela alma, para que ela possa estar com Cristo Jesus na eternidade. E é por isso que aquela filha encontra-se então com o coração em paz, porque nós sabemos que se nós choramos aqui hoje, nós vamos ser consolados na eternidade com Cristo Jesus. Não importa o que você esteja passando, existe um Deus que consola corações, que está nesta casa de oração nesta noite, e está te dizendo assim: eu sou com você no meio da adversidade, eu sou com você no meio da provação, eu te sustento no meio das suas lutas, a minha mão não te desampara, e você precisa continuar a confiar em Deus. Só que quando Jesus está encerrando esse sermão, é no capítulo de número 7. E aqui, ele vai fazer o que nós que pregamos sempre fazemos quando nós estamos encerrando um sermão. Nós vamos fazer a conclusão daquele sermão. E Jesus, concluindo esse sermão, ele começa então a dizer assim: eu quero dizer algo para vocês que estão aqui. Percebam que algumas pessoas não suportaram o sermão de Jesus. Percebam que algumas pessoas se cansaram de ouvir Jesus falar. Lembra aquele episódio onde a multidão estava ali, e quando em um momento Jesus olhou e eles estavam todos saindo, porque o sermão demorou e foi muito duro. E Jesus então olhou para os seus discípulos, principalmente para o Pedro, e falou assim: e vocês também não vão? Pedro olhou e falou assim: Senhor, aonde iremos nós se só tu tens as palavras de vida eterna? É por isso que nós estamos aqui nesta noite, irmãos. Nós não estamos aqui por obra do acaso. É porque nós sabemos que nós não temos outro lugar para estar se não for na presença do Senhor Jesus. Não existe lugar melhor do que esse. Não existe lugar melhor do que a casa do Senhor. Muitas pessoas às vezes estão nesse momento trancadas, injuriadas, depressivas, oprimidas dentro de casa. Mas nós estamos aqui, e nesse lugar tem alegria para mim e para a tua vida. Tem conforto dos céus, tem palavra do céu, tem renovo nessa noite. Tem a presença do Espírito Santo, que está aqui nessa casa renovando as tuas forças. Não importa como você chegou, eu tenho convicção que você vai embora fortalecido, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aí Jesus diz assim: eu quero dizer para vocês então, para mim encerrar o sermão, todo aquele, olha aqui, irmãos, perceba que ele não estava falando somente para os 12, ele diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras. Perceba uma coisa, Jesus não estava falando daquele que ouve a palavra de modo geral. Ele estava dizendo assim: aquele que ouve estas minhas palavras. Eram palavras específicas que Jesus estava direcionando os seus discípulos para que eles pudessem permanecer em Cristo Jesus. Eu quero dizer para você nesta noite, existe uma palavra, ou existem palavras que são específicas para mim e para você nesta noite. Às vezes a gente vem para um culto, e eu sempre falo isso quando eu tenho oportunidade, irmãos.
A gente pode vir no culto hoje, se a gente vir no próximo culto igual esse aqui, nunca mais. Pode que seja melhor do que esse, mas igual esse nunca mais. Quem veio, veio. Quem não veio, nunca mais vem. Quem sentiu, sentiu. Quem não sentiu, nunca mais sente. Quem crê, creu. Quem não crê, tem ainda oportunidade. Mas Ele está aqui nesta noite. Nós não podemos deixar para depois. Nós não podemos querer acreditar depois, porque Jesus está neste lugar. Ele diz assim: todo pois, ou aquele pois que ouve estas minhas palavras. Opa, mas não é ouvir. Ele continua o texto dizendo assim: é ouvir e praticar. Compará-lo-ei, ou assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa. Olha aqui, ele diz assim: aqueles que ouvem e praticam as minhas palavras, eu tenho algo para assemelhar eles neste momento. Perceba que Jesus, em momento nenhum, Ele vai tomar desta palavra para poder usar grandes coisas. Ele não usou as grandes coisas que existiam em Jerusalém. Ele não usou as grandes coisas do Império Romano. Ele não usou-se das grandes forças que existiam nos seus dias. Ele simplesmente se lembrou de algo que era comum para todos que estavam ali. Robert, e o que era comum naquele ambiente onde Jesus estava? As casas. As casas judaicas eram casas pequenas, irmãos, diferente das nossas casas. Alguns estudiosos chegam a dizer assim que casas judaicas muito grandiosas, elas tinham 3, 4 cômodos na parte inferior, e algumas delas tinham uma escada na lateral que dava para a parte de cima onde se recebia os visitantes. Lembra daquela viúva que recebeu Eliseu? E o que ela tinha lá na sua casa para que Eliseu pudesse se hospedar? Um quarto, porque ela estava em uma casa judaica. E me chama a atenção porque Jesus vai usar essa casa. Jesus vai usar uma coisa comum, uma coisa corriqueira, uma coisa terrena. E as casas judaicas eram casas muito simples, na maioria das vezes. Casas feitas de pedra, algumas feitas de barro, mas na sua maioria feitas de pedras e edificadas. Aonde existia naquelas casas, principalmente dos mais pobres, um ambiente aonde eles colocavam ali os animais da família, na entrada da casa. A maioria das casas judaicas tinham sempre uma ovelha, para que pudesse dar carne, ou para dar o leite, ou para dar a lã aos judeus, e tinha também os jumentos, que eram animais de tração, animais de trabalho. E me chama muita atenção, porque Jesus, agora no seu ministério, dando um grande sermão aos seus discípulos, ele vai usar essa pequena, ou esse pequeno objeto ou ambiente, para poder demonstrar aqueles que perseverariam e permaneceriam de pé na sua presença. E Jesus continua então dizendo assim: e todo aquele que, pois, escuta, e ele diz assim: aquele que edifica a sua casa, ele edifica a sua casa sobre aonde, irmãos? Sobre a rocha. Rocha fala de solidez. Rocha fala de fortaleza. Rocha fala de lugar firmado. Rocha fala de constância. E Jesus aqui está demonstrando, ele está dizendo assim: se vocês quiserem permanecer na minha presença, vocês precisam edificar a casa de vocês sobre a rocha. Robert, quem que é essa rocha? Lá no livro de 2 Samuel, por favor, abre comigo. No capítulo de número 22, vai nos dar algumas demonstrações. A Bíblia vai falar pelo menos 30 ou 40 vezes a respeito dessa rocha. E olha o que Samuel aqui vai dizer. Porque, capítulo 22 e versículo 32. Porque quem é Deus, senão o Senhor? E quem é o rochedo? Outra tradução vai dizer assim: ou quem é esta rocha, senão o nosso Deus? Porque perceba, queridos irmãos,
que a nossa fé, a nossa esperança, a solidez da nossa vida cristã, ela não está fundamentada naquilo que o homem faz, mas ela está fundamentada no Deus, o Deus Todo-Poderoso que está sentado nos céus. E Samuel está dizendo assim: porque quem é esse Deus senão o nosso Deus? E quem é essa rocha? Ou seja, quem é esse lugar onde eu posso me firmar? Quem é esse lugar onde eu posso aqui fazer uma distinção, onde houve uma guerra, foi estabelecido um lugar onde Deus me concedeu um milagre? Senão, o nosso Deus é essa rocha, é nele que nós temos que depositar a nossa esperança, é nele que nós temos que depositar a nossa confiança, é nele que precisa estar solidificado o teu ministério, é nele que precisa estar solidificada a tua família, porque se nós não estivermos em Deus, que é esta rocha, meus irmãos, nós não conseguimos prosseguir. Nós não conseguimos continuar. Nós não temos forças para ir sozinho. Robert, por que nós não temos força para ir sozinho? Porque olha o que aqui Mateus vai dizer. Ele diz assim, ó: e desceu a chuva, e correram-se os rios, e assopraram-se os ventos, e combateram sobre aquela casa, e ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. É por isso que essa igreja está de pé. É por isso que você está de pé. É por isso que você está aqui nesta noite. É porque nós estamos firmados na rocha, a rocha verdadeira que é Cristo Jesus. O que Samuel estava fazendo ali, ele estava dizendo assim: houve uma batalha, houve uma guerra, e ele pegou em uma pedra então e colocou e disse algo que nós citamos, nós dizemos muito: Ebenezer, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Depois ele vai dizer assim: e quem é Deus senão o nosso Deus? E quem é essa rocha senão o nosso Senhor? O Senhor da tua vida é a tua rocha, é a tua fortaleza, é o teu socorro, é o lugar onde nós podemos estar solidificados. O salmista no Salmo 40, ele diz assim: esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu, Ele me pegou e tirou-me de um lago horrível e pôs os meus pés sobre uma rocha. Talvez você está aqui nesta noite impaciente, inquieto, desesperado, mas Jesus está dizendo assim: a minha mão vai te sustentar, a minha mão vai te socorrer, e eu vou te colocar sobre a rocha, e você vai ver as grandes coisas que eu sou capaz de fazer na tua vida. Porque, irmãos, o evangelho que está sendo pregado aí nos nossos dias, de facilidade, é mentiroso, é profano, é antibíblico, é herege. Robert, por quê? Porque aqui Jesus está falando assim: quem ouve estas minhas palavras. Ele não estava dizendo de palavras que viriam depois, ele não estava falando das cartas paulinas, ele não estava falando das epístolas pastorais, ele estava falando do que ele havia dito aqui antes, e ele diz assim, ó: acautelai-vos dos falsos profetas. Sabe por que muitas igrejas até fecharam as portas, irmãos, nesse tempo de pandemia? Porque eles estavam firmados em lenço, em rosa, em sabonete, em tantas outras coisas mais. Mas nós somos gratos a Jesus, porque esta igreja tem uma rocha eterna, e o nome dela é Jesus, e Ele está aqui nesta noite para fortalecer a minha vida e fortalecer a sua vida. Ah, irmãos, aleluia, Jesus. Como é bom nós estarmos em Cristo Jesus. Como é bom nós podermos adorar. Por isso, quando nós cantamos o hino da harpa, nós cantamos assim: Cristo Jesus é fiel amigo, é alguém que nós podemos confiar, é a rocha que não nos abandona, é a rocha que não nos deixa sozinhos nos momentos de adversidade. Porque ele disse assim: desceu a chuva. E chuva, quando desce, irmão, mansinho, é uma bênção para a nossa vida, não é? Mês de dezembro, 20 de dezembro, quando começa a cair aquela garoinha, e vem aquela chuva normal, parece que a vida é pacífica naquele tempo, né? A gente só pensa em festa, só pensa em pernil, só pensa em... É assim ou não é, irmãos? Só pensa em familiares vindo de longe, ou então na gente poder abastecer o carro para poder sair, para poder viajar. Mas e o dia que a chuva vem em forma de tempestade? E o dia que a chuva vem grossa? E o dia que a telha está quebrada?
E o dia que o vento assopra e arranca a telha do telhado, Ele continua sendo Deus na minha e na sua vida. E se nós estivermos na rocha que é Cristo Jesus, nós vamos vencer. Quando nós mudamos para cá, irmãos, esse salão já estava um bom tempo fechado e ele tem mais de 30 anos. O irmão William precisou subir aqui, porque teve um culto que nós tivemos aqui, nós olhamos nas cadeiras, estava tudo molhado. Nós falamos, Jesus, como é que nós vamos fazer agora para os irmãos cultuarem? Teve um dia que choveu grosso demais, parece que não estava pingando, parece que estava aquela gota. E assim na nossa vida. Existem momentos que a gente fala assim, meu Deus, hoje a casa encharca. Hoje eu vou ter que sair e deixar a casa. Mas você está solidificado na rocha. A chuva vai cair, mas você está protegido, você está firmado. E ele diz assim, se não bastasse, os rios também correram. E quando tem um rio, irmãos, que a água dele, ela corre de forma que nós olhamos, e de forma mansa, de forma onde a gente, é bom. Mas existem lugares aqui, por exemplo, no Rio Grande, aonde a gente chega em alguns lugares ali que a água tem uma correnteza muito forte. A água parece que a gente entra ali perto de Furnas, perto da onde as águas desembocam ali, a água é muito forte. Eu me lembro na minha adolescência de entrar naquele lugar, e quando a gente entrava ali para nadar, eu não sei nadar direito, mas eu ia com meu tio, e ele dizia assim, Robert, qualquer coisa você agarra no meu ombro, e nós vamos atravessar, porque está vendo naquele lugar lá, tem uma rocha onde nós podemos chegar e ficar lá em cima dela. Assim também é na vida do crente. Existem momentos que parece que os rios são bravios. Existem momentos que a correnteza parece que nos vai carregar. Existem momentos que parece que a gente não sabe aonde buscar consolo. Mas existe uma rocha onde nós podemos nos fortalecer. Existe uma rocha que é Cristo Jesus, aonde às vezes nós batemos braçada e dizemos assim, eu não dou conta mais. Mas aí nós encontramos lugar de abrigo. Nós encontramos lugar seguro. Aí nós encontramos lugar onde nós podemos nos fortalecer. Por isso não adianta na nossa adolescência, juventude, ou seja, até na tenridade, nós queremos buscar outro lugar. O lugar que nós precisamos estar é na presença de Cristo Jesus. Aí o hino da harpa 400 diz assim, em Jesus vivendo cada dia, em Jesus, ó doce harmonia, em Jesus estou firmado e forte. Em Jesus meu barco rumo ao norte. O norte fala, sabe do que, irmão? Fala da parte superior. Porque nós não estamos aqui simplesmente navegando sem saber para onde nós vamos. Nós vamos para o céu, aonde está a rocha eterna, que é o nosso Jesus. Vamos lá para o Salmo 78 e o versículo de número 35. O salmista tem algo para nos falar sobre essa rocha. Olha o que o salmista vai dizer, Salmo 78 e 35. E lembravam-se de que Deus era a sua rocha, o Deus Altíssimo e o seu Redentor. Sabe o que eu quero dizer para você neste momento, irmão? Se está difícil hoje, se está difícil nestes dias, se está difícil em 2022, lembre-se que Deus é a sua rocha, que Deus é o teu Redentor, que Deus é o Altíssimo, que Deus Ele é fiel, que Deus não te abandonou nesses 10, 20, 30, 40, 50 ou 60 anos de fé, e Ele não vai te abandonar daqui para frente, porque Ele está falando conosco nesta noite, que nós precisamos estar edificados na rocha. Mas Isaías também falou dessa rocha, irmãos, isso é maravilhoso. No capítulo 26 de Isaías, olha o que diz. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Isso aqui é maravilhoso. Eu mudei aqui para cá, irmãos, faz quase 7 anos. E antes de vir para cá, eu fui para Franca. E eu me lembro que quando eu fui para Franca, eu observava muito a Serra da Capitinga. E os irmãos que passam lá mais tempo do que eu sabem que a serra não vai acabar. Mas naquela beirada lá, a gente já percebe que muitos rochedos daquele trincaram, sofreram degradação natural da natureza. Robert, por quê? Porque as chuvas caem e elas vêm então caindo e vêm
fazendo com que a rocha muitas das vezes seja encharcada, e ela então se desprende alguns pedaços. É assim ou não é? Para nós exemplificarmos e entendermos melhor, no final do ano nós tivemos uma fatalidade na região de Capitólio, porque as águas entraram na cabeceira da serra, e encharcaram uma rocha lá, e tinha algumas pessoas lá, e elas morreram. Só que o nosso Deus, Ele não é como as rochas que existem aí de fora. Não é como aquela pedra de mão que o construtor pega, né, Elias? Para poder colocar ela num lugar, e se ela ficar ali, cair água naquele lugar, pode que demore, irmãos, mas ela vai sofrer degradação. Mas o nosso Deus não, o nosso Deus é uma rocha eterna. Ele sempre existiu, Ele existe hoje e Ele continuará existindo eternamente. Ele não vai passar, Ele não tem começo, Ele não tem meio, Ele não tem fim. Essa é uma das características do nosso Deus. É por isso que ninguém entende a gente. Porque eles fazem deuses, e ainda que eles façam ele de rocha, dessas rochas que nós conhecemos, eles se acabam. Algum arrisca um pouquinho mais e faz de gesso, e vem um vento, ele cai para o chão e quebra. Mas o nosso Deus, Ele é eterno, Ele não tem fim, Ele nunca perdeu uma batalha, Ele nunca perdeu uma guerra, Ele nunca desamparou os servos teus, Ele nunca abandonou aqueles que são fiéis. Aí ele diz assim, desceu, e se não bastasse, irmãos, os rios passarem, assopraram-se os ventos. Quem gosta de vento aqui, irmão? Pouquinho nesse calor é até bom, né? As irmãs não gostam muito por causa do cabelo. Assopra o vento, o cabelo das irmãs. Tem gente que briga por causa do ventilador, mas a gente sabe disso. Mas um pouquinho, aquele ar... Mas e quando o vento é forte, irmãos? E quando o vento que parece que vai nos sucumbir? E quando o vento é tão contrário, como nos dias de Jesus aconteceu na embarcação, que eles assopravam na região onde estava e batiam na rocha e vinham sobre a embarcação, e acontecia que parecia, diz-nos assim o escritor Lucas, que a embarcação parecia que ia naufragar. Era chuva, irmãos, e vento ao mesmo tempo. É aquele dia onde a gente fala assim, Jesus, que prova que eu estou passando aqui, e parece que vem uma maior de lá. Jesus, mas que provação é essa que eu estou... Alguém escreveu no hino da harpa e diz assim, ó mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor. Só que esse mesmo escritor disse assim, aquelas mesmas ondas, elas atendem ao teu mandar, por isso sossegai. Jesus está aqui nessa noite dizendo assim, se os ventos estão soprando forte, fica tranquilo, porque eu continuo na embarcação, eu não te abandono no momento dos ventos contrários, eu tenho controle de todas as coisas, eu dou destino a tudo que você precisa. Capítulo 28 de Atos, a Bíblia vai nos dizer assim que Paulo entrou numa embarcação, irmãos, que foi acometida por um grande vendaval. A Bíblia diz assim que um vento chamado Euroaquilão, que saía da região do sul e se encontrava com uma corrente que vinha do norte, ele pegou aquela embarcação de tal forma que as pessoas que estavam ali ficaram desesperadas. Paulo por um momento falou assim, mas e agora? E o anjo do Senhor apareceu de noite e falou assim, Paulo, fica tranquilo. Porque desses 253 ou 256 que estão aí, não se perderá sequer um fio de cabelo de ninguém, porque eu vou preservar a vida de vocês através da sua vida. O vento contrário, o Euroaquilão assoprou, a embarcação acabou, irmãos, o alimento foi precisado ser jogado fora, mas todos aqueles que estavam naquela embarcação foram salvos, porque Deus havia falado, e Ele está falando com você. Esse vento é contrário, mas eu estou contigo. Esse vento é contrário, mas eu não te abandono. Esse vento é contrário, você não sabe lidar com ele, mas eu te sustento com a destra da minha justiça, com a minha graça, com o meu amor, com a minha bondade, com a minha soberania, com a minha infinita compaixão sobre a tua vida. É isso que Deus faz, irmãos. Quando eles desceram da embarcação, já estavam sofrendo de hipotermia, já não sabiam o que fazer.
a Bíblia diz assim que os bárbaros, que eram os povos que estavam naquela região, começaram então a fazer uma fogueira, e as pessoas puderam se achegar diante daquela fogueira, se aquecer. Paulo por um momento falou, é o momento da adversidade. Veio o mar, veio o vento, veio a chuva. Paulo foi catar alguns gravetos para poder ajudar os irmãos que ali estavam. Sabe o que aconteceu? Uma serpente pegou ele, acometeu-lhe a mão. Os bárbaros, quando viram aquilo, falaram assim, meu Deus, aquele homem só pode ser homicida, porque escapando ele do vento e do mar, uma serpente, Paulo nem preocupou, Paulo pegou aquela serpente, tacou ela no fogo, e foi aquecer aqueles que estavam ali. Quando eles estavam chamando ele de homicida, alguém olhou assim, aquele homem só pode ser um Deus, porque a serpente pegou ele, e ele não morreu. E é assim também comigo e com a sua vida, vem os ventos, vem as provações, e alguém olha e diz assim, mas é quarta-feira e ele está indo para a igreja, é sexta-feira e ele está de pé na presença de Jesus. Isso é a rocha eterna que está conosco, a rocha eterna que está com a igreja, a rocha eterna que está com as irmãs, com as adolescentes, está com os obreiros, está na tua casa, está na tua família, está aqui nesta noite, irmão. Calamante orabadagassuri minácia. Turimidecácia nébia. O Espírito Santo de Deus está aqui nesta noite, dizendo assim, eu não te abandono no meio das aflições. Glória a Jesus, glória a Jesus. E os ventos combateram aquela casa. E aqui, irmãos, me chama a atenção de algo, porque perceba que Jesus, ele vai fazer uma comparação, mas Jesus não vai comparar o homem que permanece de pé com dois objetos diferentes. Ele vai se utilizar de um mesmo objeto, ou de um mesmo ambiente, para comparar os dois homens, ou as duas casas. Porque Deus, olha aqui, a medida de Deus é a mesma, irmãos. Desde antes do jardim do Éden, a medida de Deus era uma. E até o dia em que Ele estiver conosco eternamente, a medida dele será a mesma. Perceba que Jesus, certa feita, falando aos seus discípulos, ele diz assim, ó, quem crê e for batizado será? Me ajuda a pregar. Quem crê e for batizado será? E quem não crê será? Mas será condenado pelo quê? Pelo Evangelho. Perceba que Jesus não usou duas medidas. A balança de Deus, ela não tem 1 quilo aqui, 10 quilos aqui. A balança de Deus é uma só. Mas, Robert, aonde estava a diferença? Estava na construção? Na aparência da construção? Não. Estava no tamanho da casa? Não. Estava em quem construiu? Não. Estava nos móveis, na mobília, porque existia a mobília da casa judaica, a diferencial estava ali. Porque, irmãos, olha aqui, vamos trazer para os nossos dias. Quem quer ter uma casa própria? Quem não tem ainda? Quantos não querem? Se ninguém quiser, eu sou o primeiro. E quem quer uma casa bonita, bem localizada, de aparência? Quem quer ter condição para poder contratar o Elias, um dos melhores construtores daqui de Cássia? Ou um dos filhos do Mão Lazinho? Ou um outro construtor de renome aqui na cidade? A gente queria ter condição ou não queria, irmãos? Só que sempre é assim? Não é. Porque nós temos condições diferentes, vida espiritual, personalidades, características, forças diferentes. Só que o diferencial da casa, a gente como ser humano, a gente chega na beirada da casa, a gente fala, mas olha no externo e fala, mas que casa bonita. Mas quem conhece um pouquinho melhor de construção, procura saber assim, mas quem fez a casa? Vamos trazer para os nossos dias, as construções dos nossos dias, que tipo de ferragem que foi utilizada? A casa tinha broca, porque quando alguém vê que a casa não tinha uma broca, uma base, uma solidez, o que acontece com a construção? Trinca. E possivelmente quando o vento assopra naquele tipo de construção, a casa cai. A casa vai para o chão. E perceba que Jesus está utilizando assim da casa para poder comparar a nossa vida. O nosso viver diário, a nossa vida com Cristo. A receita de Deus, irmãos, para nós nessa noite não é outra senão nós levarmos a rocha para dentro do nosso convívio diário.
Alguém já viu alguém construir uma casa forte somente com areia? Perceba que Jesus vai utilizar-se isso. Robert, olha aqui. E o que é areia, irmãos? Alguém sabe me dizer? Areia, na maior parte das vezes, é a degradação de uma rocha que se desfaz. Quer um exemplo muito claro disso? Os irmãos que moraram perto de Ribeirão, não é Ribeirão Preto não, viu, irmãos? De Ribeirão, de córregos. De tempos em tempos as pessoas iam naquele lugar e levavam pá, e levavam carrinho, antigamente principalmente, para poder extrair a areia de dentro daquele córrego e poder levar para quê? Para poder construir uma casa, mas não sobre o lugar onde a areia estava, mas para poder juntar junto da rocha e poder dar solidez. É por isso que de vez em quando o pastor Elias, ou quem sobe nessa tribuna, fala para você assim: irmão, toma cuidado com o que você assiste na internet. Irmão, toma cuidado com esses evangelhos que sejam outros senão de Cristo Jesus. Porque tem muito evangelho aí de fora que está como areia, já sofreu degradação, já não tem Cristo no meio dele mais. Mas nós temos a palavra do Senhor nesta noite, que nos orienta para nós podermos estar na rocha eterna, que é o nosso Deus, que é o nosso Senhor, que é o nosso condutor, que é quem nos fortalece nessa noite. Irmãos, isso é tão sério, que alguém às vezes olha e fala: não, olha aqui, principalmente quem não conhece a palavra de Deus, ele fala assim: todos os caminhos levam a Deus. É verdade isso, irmãos? É, irmãos? Não é verdade. Jesus falou só uma vez que tinha mais de um caminho. Ele diz assim: tem dois caminhos, só que uma porta, ou o caminho é largo e o outro é apertado. Se vocês irem por aquele que é largo, aquele lá é de perdição. É aqui antes Jesus estava dizendo isso. Depois Jesus vai falar a respeito da bondade de Deus. Porque no meio das aflições, não é momento só de nós refletirmos e olharmos e desesperar. Não. Existe um Deus que cuida de nós, está com os olhos dele estendidos sobre a nossa vida. No capítulo de número 7, e no versículo de número 7, Jesus vai falar sobre a bondade de Deus. O pastor Elias ensinou isso aqui esses dias, falando a respeito da oração nos cultos de doutrina. Aí olha o que Jesus vai dizer: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe. Aleluia, Jesus. E o que busca encontra, e ao que bate se abre. Deus nessa noite está dizendo para você assim: eu vou te manter de pé, meu filho, mas não se esqueça que eu sou bom também. Pode estar difícil, pode ser dolorido, pode ser espinhoso, pode ser estreito, pode ser apertado o caminho, mas eu continuo sendo bom, eu continuo cuidando de você, eu continuo sendo o seu provedor, eu continuo ouvindo as tuas orações, eu continuo vendo as tuas lágrimas, eu continuo te sustentando por todos os dias. Amém, irmãos? Jesus aqui estava dando uma receita para os seus discípulos, dizendo assim: vocês precisam ouvir estas minhas palavras, e vocês precisam praticá-las. Vocês precisam ouvi-las, mas vocês precisam colocá-las em prática. Por isso, irmãos, vamos pedir Jesus para nos dar graça, para nós não entrarmos por portas que não sejam aquelas aonde a rocha eterna está ali. Amém? Irmãos, vamos nos colocar de pé.